E ele diz que certo dia, já com o seu ministério evangelístico, ele foi pregar numa cidade na Argentina, num estádio, e diz que nesse estádio havia mais de 70 mil pessoas. E quando ele estava no altar que foi preparado naquele estádio, sabe do que ele lembrou? Das melancias. E sabe o que Deus falou ao seu coração? Que independente para quem você pregue, independente com quem você fale, independente de quem você ore, o sacrifício que foi feito foi um só. O sangue que foi derramado foi o mesmo. A entrega foi uma. Então, seja pregando para 10, para 5, para 50, para 1000 ou para 200, o poder é o único. É o poder do Santo Espírito de Deus, que todas as vezes que um pregador se levanta, na dependência desse Espírito, na dependência desse rema, na dependência dessa pregação, desse unção, desse poder, Deus usa. Seja qual for o tamanho da igreja, seja qual for o tamanho da obra, o que Deus não despreza, diz a palavra, é um coração quebrantado, contrito. Mas há 6 anos atrás nós estávamos com essa indagação, até hoje estamos, se persiste. Abrir mais uma igreja, abrir mais uma porta, tem tantas. Hoje a palavra é, hoje você pode escolher, se o discurso não te agrada, vai para outra. Fast food, você vai lá, recebe a sua bênção e segue. E aí nós somos confrontados com toda essa cultura, com toda essa realidade do Brasil. Mas havia dentro de nós, e ainda existe, motivação, algo que para muitos pode ser uma utopia, para outros pode ser engano, mas que para nós que perseveramos e aqui estamos é uma verdade. A motivação que nos fez aceitar o chamado de Deus, o chamado que olhou nos meus olhos e disse: escolhe o povo, escolhe o país. Essa mesma chama, 6 anos depois, continua queimando dentro de meu coração, continua queimando viva no meu peito. E nessa noite, reitero as mesmas motivações, dos quais nós abrimos a porta pela primeira vez alguns anos atrás, que é ser uma igreja diferente. E que você que faz parte, em nome de Jesus, entenda que é a visão, assimile isso. Um púlpito sem frase de efeito, um púlpito que não é um auditório de nenhum agente motivacional, um púlpito que olha nos seus olhos e fala a palavra, porque crê que a palavra tem poder, porque crê que a palavra que cura, que é a palavra que liberta. Pessoas que são levantadas para ser líderes, mas que têm que ter o entendimento de que mesmo que o nosso melhor não seja o suficiente para alguns, no entanto, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. E essa foi a motivação. E esse é o ânimo que todos os dias eu levanto nesse chamado pastoral, que só aquele que tem um chamado pastoral entende. De você olhar uma pessoa e aprender a amá-las, é como se fosse um casamento, só que você não casa com uma pessoa, você casa com várias. E quando você casa, você se apaixona por aquilo que a pessoa apresenta e aparenta ser, mas quando você casa e passa a conviver com essa pessoa todos os dias, você começa a conhecer os defeitos dela, e esses defeitos te repulsam, mas um pouco tempo mais passa e você passa a amar essa mesma pessoa, até com os defeitos. Você passa a amá-la, independente dos defeitos. E aí o Senhor nos trouxe algo que a gente começou a identificar. Que havia pessoas que um dia tiveram um contato com o Evangelho. Haviam pessoas que uma vez estiveram dentro de igrejas. Pessoas especiais, com chamado, que dentro do coração fogo queima,
pela obra de Deus, mas que em algum momento da vida algo aconteceu, seja uma decepção, seja um erro, um pecado, caiu, seja uma queda, seja um tropeço, mas em algum momento na vida essa pessoa sai, está aí vagando, esperando um momento de que alguém chegue para ela, olhe nos olhos e diz: eu confio e eu acredito em você. E essa pessoa fala: mas eu sou assim. E você fala: eu sei que você é assim, mesmo assim eu acredito em você. Tem sido esse o norte do nosso ministério, tem sido esse o norte da nossa igreja. Apresentar não Deus da segunda chance, mas a vida de muitos, o Deus da terceira, da quarta, da quinta chance. Porque somos assim, eu e você, todo dia caímos, todo dia levantamos, mas para a glória de Deus nós iremos permanecer de pé em nome de Jesus. Para a glória de Deus nós iremos permanecer em pé. Mas tomamos essa decisão. Sim, vamos abrir. Sim, vamos então aceitar esse chamamento de ser igreja, de fazer, de abrir uma igreja. Mas queremos que seja diferente. Queremos que daqui saia sinceridade. Queremos que daqui não saia frases de efeitos. Queremos que daqui saia sinceridade. Nada de rótulos. E essa oportunidade de ser e de fazer a diferença era algo tremendo que nós sentimos e vimos cada dia se tornando uma realidade. Várias pessoas vêm nos visitar e saem e ficam com incógnita, porque já foram programadas para que o culto seja: ora canta, ora prega, ora colhe o dízimo, ora vai embora. E aí, aqui nessa igreja não colhe oferta não, não colhe o dízimo não. Não é isso. Nós acreditamos nessa bênção que é participar da obra de Deus. Através dos dízimos nós confessamos. Eu, no sentido de pastor, liderança, eu entendo ainda que é uma responsabilidade de cada membro, mas que eu não preciso todos os cultos fazer disso a centralidade da palavra, porque o centro do Evangelho não é a minha nem a sua vida financeira, não é nem a minha nem a sua prosperidade, é Jesus Cristo e esse pregado na cruz. A cruz é o centro, é que divide a minha e a sua vida em antes e depois. Eu creio na prosperidade, na plenitude, na bênção do Senhor para a minha e para a sua vida. Mas eu não acho que toda a sua vida depende de tirar o mão do bolso e ofertar. Eu acredito nisso, eu confesso isso, mas esse não é o centro do culto. Antes de a Bíblia aceitar a oferta, ela aceita o ofertante. Quem santifica a oferta é o ofertante, é o coração, é a disposição, é a voluntariedade com que ele faz aquilo. E é nisso que nós confessamos, é nisso que nós acreditamos. E para minha maior surpresa, quantos irmãos amados não têm cooperado, não têm colocado ombro a ombro, dizendo: conte com minha fidelidade. E nós temos permitido sonhar. Quantas vezes eu e a pastora Josi já não lutamos, já não ouvimos de um lado, ouvimos de outro, mas nós entendemos que a igreja, nem sempre a gente consegue. Não vamos também colocar firulas. A gente tem que tratar todo mundo igual. Deus não é um Deus que trata as pessoas, que condiz a perdão e arrependimento com acepção. É o Deus de justiça. Não quer dizer que a gente é modelo, não somos. Tira de nós esse estereótipo. Mas com justiça. Pessoas que tomam Goianinha em casa, chega na igreja e só exige Coca-Cola. Não dá certo. A gente tem que ser simples. Não é a sua conta bancária que vai te proporcionar uma pose ou não. A gente
alcançar, é para que todos vivam, é para que todos recebam, é para que todos experimentem. Agora tem espaço de pular, se segura. É para que todos experimentem. É para que todos sintam o poder transformador de Deus na sua vida. Não apenas um arrupiado, não apenas sentidos sensoriais. Não, é o poder que invade a minha vida e a sua me transforma. Aquele que mente para de mentir, aquele que pega para de pegar, aquele que rouba para de roubar. Transformação de dentro para fora. Palavra viva que entra na minha vida, na sua vida e muda a nossa história. Verdadeiramente ser convertido e não convencido por nada. Eu não quero um grupo social. Eu saio da roda do barzinho e entro para a roda da igrejinha. Não, eu não preciso estar num ambiente social agradável. Eu preciso estar num lugar onde Deus fala comigo, onde eu tenho Deus na minha vida, onde a palavra me confronta, onde a palavra me exorta, mas aonde em todo momento o amor de Deus é sobre mim, e Deus está olhando nos meus olhos dizendo: eu não te abandono nunca. É disso que eu falo. É muito mais do que se eu for crente eu vou ter que parar disso, parar daquilo, eu vou ter que começar a vestir terno e gravata e isso e aquilo. Não, eu sou crente, e meu maior sonho como pessoa, coisa assim, né? Para você pode ser banal, mas eu falo ainda você, é pode para quê? Crente não precisa ser careta. Não precisa ser careta. Eu só não vou avisar minha esposa que eu vou. Eu estou aqui, ó, cheguei. Mas ainda eu vou pular de paraquedas. Quando eu vejo isso na televisão, meus olhos até vidram. Né? Quem quiser ir comigo, a gente fala, ó, desconto, ó, 2, 3, 4, ó, 5, já temos um grupinho, é desconto. Entendeu? Mas é isso. Não precisamos ser careta. Não precisamos deixar de viver. Não, mas a verdade é que tudo aquilo que é pecado é aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. E é isso que eu e você precisa entender em nome de Jesus. Essas portas foram abertas com um intuito muito pouco simples, desafiador mesmo, de ser uma igreja diferente, de fugir de rótulos. Vai, na sua igreja você é pentecostal ou o quê? Eu falo, eu sou de Cristo. Irmãos, eu acredito nos dons. Ah não, pastor, o senhor é muito frio. O senhor me fala em línguas. O senhor não profetiza. O senhor profetiza? Profetiza, você precisa ler a Bíblia mais. Deus está me revelando que você precisa ler a Bíblia mais. Não, essa não, pula, próxima. Eu creio, irmãos, eu creio. Deus já falou comigo várias vezes em Provérbios. Uma das maiores vitórias da minha vida foi revelada através de uma profecia. E pôs as mãos, tradicionalmente falando, eis que o Senhor manda te dizer. Naquele momento só pode o quê? Chorar. Eu acredito no dom de línguas. Quantas vezes eu tenho que me conter aqui, para que eu, movido pelo dom de línguas, não me pareça uma aberração para aqueles que não conhecem. Porque quem fala em línguas não edifica outrem, senão a si mesmo. Mas falo e transbordo muitas vezes. Mas na minha vida, pessoalmente falando, o dom de línguas é algo interessante, que é um momento de angústia, que mais isso vem, porque quando eu não consigo abrir os meus lábios, é que vem o Espírito Santo intercedendo em meu favor, com gemidos inexprimíveis, diante de Deus, aonde a minha fraqueza chega, o poder de Deus alcança, aonde a minha fraqueza existe, Deus se faz presente. Aleluia. Aonde eu não consigo abrir os meus lábios para dizer, Deus está doendo, vem o Espírito Santo, e eu começo apenas a balbuciar e a falar em línguas. É nesse sentido que eu falo que nós temos um enorme desafio. Essa igreja foi aberta para ser diferente. Infelizmente, nem tudo está ao nosso controle. E quando foge, a gente tem que esperar. Esperar para que isso vai acontecer.
sabendo que Deus é maior que todas as coisas. É isso. Não é fácil, mas é isso. Diante de nós, quero profetizar. Nós estamos em um divisor de águas. Aqui se divide em antes e depois. E quando eu falo que nós, como Igreja de Cristo, como instituição, Jardim Bela Vista, somos um divisor de águas, nós temos 3 formas de ver. A primeira delas é a forma de enxergar o passado. Tudo aquilo que nós vivemos, as nossas lembranças. Passei ontem aqui, fui aplaudido por alguns, reprovado por muitos, mas passamos aqui algumas lembranças do que nós vivemos nesses últimos 6 anos. Seja como for, tudo aquilo que eu e você viveu aqui nessa igreja nos trouxe aqui hoje. E nós precisamos ter uma forma e uma autocrítica muito clara de olhar para o nosso passado e sem querer enfeitar, sem querer jogar pano rosa por purpurina, aceitarmos a realidade de que erramos muitas vezes, que acertamos outros tantos. Precisamos ter essa consciência clara. Como hoje é um divisor de águas, nós estamos também não apenas a olhar para o passado, mas a olhar para o presente e ver quem nós somos agora, com os nossos acertos e com os nossos inúmeros erros. É a nossa realidade. Mas também temos um olhar para o futuro. E aí, quando eu olho para o futuro, gera no meu coração expectativa. E é nesse sentido que quando eu vejo o meu passado, vejo o meu presente e vejo o que eu quero ser no futuro, não apenas o que eu vejo me vem à tona, mas também o que eu sinto. E eu olho para trás e sinto muitas frustrações. Muitas frustrações de coisas que poderiam ter sido ditas e não foram. Coisas que foram ditas e não poderiam ter sido ditas. Circunstâncias que talvez um pouco mais de energia e um pouco mais de comprometimento seria resolucionada. Mas quando eu olho e quando eu sinto frustração, mas vejo também em meio a essas frustrações, eu também cresci, aprendi, e nós como igreja também aprendemos muito. E me sinto muitas vezes derrotado, mas em nenhum momento desisto. Em muitas das batalhas me sinto derrotado. Quando eu olho para o passado, para o presente e para o futuro, eu sinto também muitas alegrias. Alegrias que muitas vezes eu não tinha clareza das decisões que estariam sendo feitas, mas depois que elas foram tomadas, a sensação e o sentimento que se mistura com alegria e euforia de que o que foi feito foi feito correto, de que as escolhas foram feitas corretas, isso inunda o nosso ser. Mas também, quando eu olho para o meu passado, para o nosso passado como igreja, para o nosso presente, e olho para o nosso futuro, independente das circunstâncias, eu sempre digo aqui, o nosso Deus não é um Deus circunstancial. Ele é Deus independente do que nós estejamos passando. E eu reitero que o meu sentimento é de esperança. É de esperança. E de que as escolhas que foram feitas nos trouxeram até aqui, tendo a capacidade e a honestidade de reconhecer os nossos erros e os nossos acertos. E quando eu olho para esse meu passado, olho para o seu passado, você como igreja, olhamos para o nosso passado, o nosso presente e olhamos para o nosso futuro, vem a grande pergunta que vai nortear a nossa mensagem: aonde eu e você quer chegar como igreja? Aonde eu e você quer chegar como cristão? Aonde eu e você quer chegar como pessoa, como família? E eu quero deixar você pensar sobre isso. Eu quero deixar você meditar muito sobre isso. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Agora, quando você está pensando
Aonde você quer chegar? Sempre também vem ao nosso coração o conflito de como nós estamos hoje. De como nós estamos hoje. Mas quando nós somos confrontados também em aonde nós queremos chegar como igreja, como família, como pessoa, uma coisa tem por certo: a palavra aqui de ordem é propósito. A palavra de ordem é propósito. E nesse sentido eu quero te levar a pensar em algo. Já disse várias vezes e reitero aqui nessa noite, a despeito de todas as palavras de Deus para a sua vida, a verdade de Deus para você, ouça, não é aquilo que o mundo diz a seu respeito, não é aquilo que a sua família diz a seu respeito. A verdade de Deus para a sua vida não está, nem ao menos, nas suas experiências pessoais com Deus. A Bíblia, existe se eu não me engano foi Martinho Lutero ou Agostinho, que diz que mesmo que faça chover milagres, se vem de contra a palavra de Deus, qualquer que seja o evangelho que é contra a palavra, ou qualquer que seja a pregação, mesmo que faça chover milagres do céu, precisa ser categoricamente rejeitada. Porque a verdade para mim é para a sua vida, é aquela que procede da boca de Deus, é aquela que procede do Pai, é aquela que vem de Deus para a sua vida. Não está no seu trabalho, não está na sua família, não está nas suas experiências, não está no profeta, nem no pregador, nem no pastor, está em Deus, na sua palavra, naquilo que Ele diz a seu respeito. E se você até hoje ouviu que você não vai chegar a algum lugar, em nome de Jesus essa palavra está repreendida, porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem propósito na sua vida. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, não foi homem que te separou. As circunstâncias não serão maiores do que as promessas de Deus na sua vida. As circunstâncias não vão minar o sonho de Deus para você. A única palavra que nessa noite eu posso resumir em síntese tudo que foi dito, em tudo aquilo que foi experimentado, é: Deus quer que você persevere, prevaleça e permaneça no seu propósito. Porque todas quantas forem as promessas de Deus, temos nele sim, em nome de Jesus. Amém. Temos nele sim. Aonde nós queremos chegar como igreja? Queremos continuar a ser uma igreja diferente, aonde o centro do culto não é a pregação da prosperidade, não é a pregação do dar o seu dinheiro. Queremos continuar sendo uma igreja que bate no seu ombro e reconhece que eu não sou o melhor pastor do mundo, que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, que eu não sou a pessoa mais espiritual do mundo, mas eu digo que eu farei o meu melhor para ser o seu pastor, mesmo que isso não seja o suficiente na sua vida, mesmo que você não esteja satisfeito com isso. Saiba que em momento algum a sua vida estará sem cobertura espiritual e sem cobertura de oração, e sem um companheiro que consegue compadecer das suas lutas, das suas dificuldades. Reitero, mesmo que tudo que eu sou não seja suficiente para você, você pode. Aonde eu quero chegar como igreja? Quero chegar em nome de Jesus àquilo, uma igreja cheia de salvos, cheia de pessoas que têm vida e vivificam outros, uma igreja compromissada com o evangelho
famílias, restaurando as famílias, restaurando o homem na sua integralidade, a fim de que cada um viva a plenitude que Deus prometeu, a vida abundante que Deus prometeu, a fim de que jovens a cada dia deixem o pecado e se agradem da santidade do Senhor, a fim de que eu e você, com mais idade, entenda que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus, a fim de que eu e você entenda que a nossa família, sem Jesus, está findada ao fracasso, mas que com Jesus há esperança para nós, e que Deus é o centro da igreja, é o centro da família, e é o centro da minha e da sua vida, em nome de Jesus.